Fala, gente, aqui é o psicólogo Matheus Costa Souza. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo da série de vídeos da leitura do livro Psicologia Aplicada ao Comportamento. Vamos continuar então do ponto em que paramos. Só a luta permite a ascensão do homem. Aos olhos da natureza, ela é a suprema virtude. A fraqueza, o pior dos vícios. O fraco está destinado ao sofrimento, à decepção, porque, em verdade, a vida só ama o forte. A história dos animais e dos homens mostra claramente que o fraco não tem qualquer direito, inclusive o de viver sobre a terra dos seus antepassados. A natureza não tem qualquer comiseração pelo fraco, favorece, pelo contrário, o lutador, o entusiasta, o que busca o êxito, o que se dispõe a viver dura e perigosamente. A força que o indivíduo precisa ou necessita é a que se traduz na capacidade de suportar a fadiga, as intempéries, a fome, os desgostos, os cuidados, o ânimo forte, a capacidade de luta e a determinação de não aceitar a derrota. Essa força, entretanto, só pode ser conseguida pelo esforço cotidiano, obstinado, esforço inconsciente do coração, dos vasos, das glândulas endócrinas, de todos os sistemas anatômicos. É preciso aprender a dominar as emoções, o nervosismo, vencer a preguiça, o comodismo, a timidez, a deixar de lado as ideias de que a sorte não o ajuda, que foi marcado pelo destino, etc. Não existe sorte ou acaso. O destino do homem está em suas mãos. A vida, entretanto, só dá a liberdade, a alegria, o triunfo aos que conhecem as regras da luta. Preparado, o homem adquire essa capacidade de luta. Deve lutar para a conquista da coragem, da vontade firme. Deve ser honesto, magnânimo, digno. Nunca bajular ou mentir. Nunca se acovardar frente à adversidade. Nunca abusar dos mais fracos. Nunca transgir com o erro, o vício. Nunca ceder à adversidade. Nunca temer olhar o mundo de frente. Ao ler um livro como este, muitos se entusiasmam com a profundidade do seu conteúdo, a precisão das ideias, a simplicidade da exposição. Isto, entretanto, não basta. Uma obra como esta não é apenas um símbolo de fé, mas um guia para a ação. É, pois, necessário compreender que o principal de um livro como este não é a letra, mas a sua essência, o seu espírito revolucionário. Qualquer um pode aprender uma teoria como a que pregamos, mas assimilar a sua essência e praticar as suas normas já é mais difícil. Conhecemos muitas pessoas que praticam tais normas de conduta sem nunca as terem estudado. Nunca leram um simples folheto sobre o assunto. Não obstante, em sua prática, aplicaram as regras certas. O mais importante no estudo dessa matéria é experimentar-se a si mesmo, na maneira de abordar a solução dos problemas que se apresentam hoje, agora, nas diversas esferas da vida. Tomemos qualquer exemplo que o indivíduo perde de repente tudo o que havia acumulado durante anos e anos, ou se desemprega num momento difícil em que a família mais necessita do seu apoio. O que fazer nessa emergência? O modo de proceder mais simples consiste em analisar friamente a questão, o problema e reiniciar a luta. Sorrir quando tudo vai bem é fácil. Difícil é sorrir quando tudo vai mal. Cada dia sucede grande número de casos como estes, onde se conhece o homem de luta e, principalmente, na maneira de encontrar uma solução acertada para as dificuldades, sempre mantendo a sua fibra, o seu entusiasmo, a confiança em si mesmo, o seu espírito de luta. Os conhecimentos aqui ministrados representam como que uma chave que dá a possibilidade de resolver os problemas. Somente dá a possibilidade, mas não a resolve. Dá a possibilidade de encontrar mais facilmente a solução adequada, mas não é uma receita para todos os casos da vida. Na maneira de resolver,
na maneira de enfrentar as situações difíceis é que se vê quem é um fraco e quem é um forte. Existem os que na realidade conhecem essas teorias e sabem aplicá-la na prática ou na solução dos problemas práticos. Há outros, entretanto, que, embora abarrotados de conhecimentos teóricos, não sabem aplicar na prática tais conhecimentos. Essas pessoas são capazes de citar frases e mais frases bonitas, corajosas, notáveis. Mas, se acontece qualquer coisa desagradável, verificamos que se afogam num copo d'água, perdem a cabeça, lamentam, choram, culpam o destino, os homens, o governo, etc. Ser lutador não significa somente ler nem estudar obras como esta. Se para ser lutador bastasse a cada pessoa familiarizar-se com livros como este, poderíamos fabricar lutadores à vontade. Por muito pouco tempo que se disponha, sempre se consegue algum tempo para ler. A luta se comprova na prática, não se aprende somente estudando. E que quer dizer ser lutador? Que diferença há entre o homem comum e o lutador? A mesma diferença que existe entre um adulto e uma criança. Todos são seres humanos, com a diferença que a criança obedece a impulsos e instintos, enquanto que o adulto age mais pela razão, pela inteligência, pela experiência adquirida. Um lutador é sempre um exemplo de força onde quer que se encontre. O exemplo é a sua melhor arma e um verdadeiro lutador nunca alardeia a sua superioridade, mas dá exemplo. Para o lutador, as preocupações do tipo pessoal se revestem de um caráter secundário. Pode ocorrer qualquer contrariedade familiar e isto não o abate. Uma tal filosofia de vida permite ao homem compreender plena e acertadamente a situação, organizar suas defesas e lançar-se à luta, rumo ao sonhado objetivo. Dá-lhe possibilidades de ver, compreender e analisar e assinar com acerto as perspectivas. Tudo isso em seu conjunto fortalece o homem, tornando-o mais resistente às pequenas adversidades de caráter individual e também às outras maiores que possam sobrevir. Um homem de luta vê as coisas de um ponto de vista mais positivo. Decide-se por aspirações mais importantes. Sente a vida de forma diferente. Lutador conhece melhor suas forças, oportunidades, possibilidades e recursos. Sente maior vibração, impulsos mais ativos e realizadores. Encara os problemas com atitude mais resoluta. Aceita as responsabilidades com mais confiança. Resiste porque está certo de que triunfará, porque conhece e emprega meios mais seguros para vencer. Enquanto o homem comum diz que a vida é uma quimera, um sonho, o que tudo se acaba com a morte e, assim sendo, de nada adiante lutar, o lutador está desperto e prova a realidade da vida, da qual obtém compensações generosas. Não teme coisa alguma, cumpre o seu dever e acha compensação na consciência de haver feito o melhor possível, o que constitui para ele um troféu imorredouro, amoldado ao hábito, à rotina, ao comodismo. O homem comum espera que o impulso e o estímulo venham de fora. Realmente, para ele, é mais fácil ser levado pela correnteza, perder-se no mar de multidão, na esperança de que as suas ambições, suas esperanças e seus propósitos sejam satisfeitos algum dia. O homem de luta tem propósitos definidos, prepara-se melhor, exercita-se no emprego dos recursos que lhe são mais eficientes e duplica suas forças para vencer. Sabe que a vida é uma luta constante, uma incessante batalha entre as forças que debilitam e as que fortalecem. Não se preocupa com as dificuldades que venham se opor aos seus propósitos. Não se limita apenas a comer, vestir e dormir, mas ambiciona permanentemente a superação em todos os sentidos.
Sabe que não foram os que tiveram maiores facilidades que conquistaram o êxito, mas os que se esforçaram com denodo, os que lutaram valentemente contra toda sorte de obstáculos para realizar seus propósitos.